Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 17. João 17, versículo 20 ao versículo 26. Hoje nós encerramos, assim, essa série que começamos já no fim do ano passado. Percorremos por todo o sermão todo o discurso de despedida de Jesus aos discípulos, desde o capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17. Tem sido momentos especiais, palavras importantes, mensagens reconfortantes para todos nós. Um privilégio realmente poder meditar nessas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos de um modo tão íntimo como ele falou nesse discurso. Hoje, então, nós chegamos à última parte do sermão, do discurso de despedida de Jesus Cristo. Vamos ler a partir do versículo 20 do capítulo 17 do Evangelho de João, que diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai justo, obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Fale conosco nesta noite, transforme os nossos corações, quebre, Senhor Deus, todo o coração endurecido, faça-nos realmente ser transformados pela Tua palavra. É o que nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você já deve ter brincado, ou pelo menos participado, ou testemunhado um grupo de amigos, crianças, adolescentes, talvez até mais velhos, conversando, e o tema da conversa é aquela velha pergunta, aquele velho questionamento: se você tivesse 3 desejos, quais seriam? E se você parar para pensar, provavelmente você muda esses desejos dependendo da fase em que você está passando na sua vida. Outra brincadeira também, que tem basicamente o mesmo princípio, outra pergunta que é feita que tem esse mesmo princípio, é quando alguém nos questiona se você pudesse pedir uma coisa, a última coisa que você pediria, o seu último desejo nessa vida, qual seria? Novamente, creio que o seu desejo muda, dependendo da fase da sua vida. Provavelmente você já respondeu essa pergunta de um modo e depois, refletindo, percebeu que desperdiçou um desejo ou um pedido, que deveria ter pedido outra coisa. Mas independente do resultado final dessa brincadeira, normalmente o que nós pedimos é o que importa para nós. Se alguém testemunhou uma conversa dessa e quando te perguntaram, você disse: eu pediria para ter todo o dinheiro do mundo. É natural que aqueles que ouvem pensem: dinheiro importa para esta pessoa. Outra pessoa que pediria: eu queria conhecer o mundo todo e viajar ao redor do mundo, conhecendo todos os países. Você deve assumir corretamente que uma viagem ou conhecer outras culturas é algo que importa para essa pessoa.
O fato é, ou o ponto que eu estou querendo fazer aqui, é que quando nós temos um desejo, ou o último desejo, ou os 3 desejos que seriam realizados para nós, nós imediatamente pensamos em coisas que importam, coisas pelas quais nós nos importamos, coisas que nós damos uma grande importância. Eu falo tudo isso porque nós estamos lidando aqui com a oração de Jesus Cristo em favor dos seus discípulos, as palavras finais do Senhor Jesus aos seus discípulos. E nesses últimos versículos, 6 últimos versículos que vamos estudar nesta noite, nós vemos Cristo pedindo, dizendo ao Pai o seu último pedido em favor dos discípulos. De certo modo, esses são os últimos desejos de Cristo em favor dos discípulos. Jesus poderia ter pedido qualquer coisa ao Pai. Essa é a oração final. Ele tinha a chance, a oportunidade, o direito até mesmo de pedir em favor dos discípulos qualquer coisa. Mas o que nós vemos é que Cristo pede aquilo que realmente importa, aquilo que realmente deve ter significância na vida dos discípulos, na vida de todos nós. Afinal, Jesus ora por todos nós. Jesus ora por todos nós para termos união perfeita e para conhecermos o amor de Deus. Jesus, em suas palavras finais aos discípulos, ora não somente por aqueles discípulos, mas por mim e por você e todos aqueles que creem nele e virão a crer. E o que ele pede é que nós tenhamos união perfeita e que conheçamos o amor de Deus. Veja, versículo 20 ao 23, Jesus pede para a nossa perfeita união. Ele pede pela nossa união perfeita. O Senhor Jesus continua a sua oração, depois de ter orado por ele, do versículo 1 ao 5 do capítulo 17, depois de ter pedido em favor daqueles discípulos que estavam ali com ele no salão superior, do versículo 6 ao 19, ele continua então no versículo 20, não rogo somente por estes discípulos que aqui estão, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus agora direciona os seus pedidos em favor de todos os discípulos, todos aqueles que estavam ali, que creriam pelo testemunho dos apóstolos, que creriam pelo testemunho de muitos outros cristãos no decorrer dos tempos, e 2000 anos depois, Jesus ainda intercede essas coisas em favor de mim e de você. Todos aqueles que vierem a crer, todos aqueles que até o fim dos tempos, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, crerem no nome dele, são o objeto dessa oração, são aqueles por quem Jesus roga. Ele diz, rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua palavra. É por esses que Jesus está orando agora. Mas qual o objetivo dessa oração? Ele continua, a fim de que todos sejam um, a união perfeita. Jesus ora por mim, por você, por todos os que creram e todos os que virão a crer, para termos união, para sermos um como o Pai, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Assim também sejam eles em nós. União. Qual o objetivo dessa união? Jesus continua, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus Cristo. Novamente, irmãos, se no seu pedido final, nos seus momentos finais, orando em favor dos discípulos, Jesus mencionou a união dos discípulos, nós devemos corretamente assumir e entender que a união dos filhos de Deus é algo que realmente importa, é algo que deveria ser a nossa prioridade, é algo que deve ser o nosso objetivo. Essa união, como o Pai e o Filho são unidos, e novamente, leia esse discurso desde o capítulo 13, você vai ver o quão profundo e íntimo é a união entre o Pai e o Filho, a maneira maravilhosa que Jesus descreve esta união nesses capítulos. É deste modo, com essa união perfeita, onde o Filho deseja fazer a vontade do Pai, onde o Pai envia o Filho e capacita o Filho e recompensa o Filho
pela obediência, essa união que não há divisão, não há incompatibilidade, não há limites. É deste modo que o Senhor Jesus ora para que nós sejamos unidos. Jesus ora por nossa perfeita união. Todos aqueles que virão a crer serem um, como o Pai e o Filho são um. Jesus continua e diz: olha, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Essa união, ela vem através da obra de Cristo. Transmitir a glória é uma outra forma de descrever o que Cristo fez na cruz, entregando a sua vida e 3 dias depois ressuscitando. Afinal, é na cruz que nós vemos a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus exposta de uma maneira sem comparação, de uma maneira inacreditável aos olhos humanos. É na cruz que nós vemos a glória de Deus. Como já vimos também nesse discurso, Jesus diz: olha, eu oro por todos que virão a crer, para que sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, porque eu lhes tenho transmitido a tua glória, a minha glória. E essa transmissão, o lugar onde eles veem a glória de Deus exposta, é na cruz. Jesus continua: transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Novamente, ele repete o que ele pede pelos discípulos, o que ele pede por mim e por você, é que sejamos um, como o Filho e o Pai são um. Ele continua: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa união não é uma união qualquer, não é uma união pequena, uma união passageira, não é uma união que é vista no mundo como uma mera amizade ou um coleguismo. Não, pelo contrário, é uma união perfeita. Jesus pede que sejamos aperfeiçoados nessa união. Afinal de contas, o parâmetro dessa união é a própria união entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e Deus Filho, Jesus e seu Pai. Jesus ora por todos nós, para que sejamos unidos, para termos perfeita união, perfeita união. Jesus poderia ter pedido muitas outras coisas, mas ele pede que eu e você sejamos um, como ele e o Pai são um. Queridos, nós devemos então buscar ser um em Jesus Cristo. Divisão na igreja é algo terrível. Divisão, problema, conflito, brigas e qualquer outra forma de desentendimento dentro da igreja deve ser inaceitável, inadmissível. Quando você ouve notícias de uma igreja que se dividiu, onde houve cisão, você deve imediatamente se entristecer e se preocupar por isso. Se você vê sintomas de divisão na tua igreja, você deve se entristecer, se preocupar e clamar e rogar a Deus que isso não aconteça, porque Jesus ora pela união. A união como o Pai e o Filho são unidos, que nós sejamos um, sejamos unidos em Jesus Cristo. A importância da união na igreja, ela não pode ser exagerada. Não há palavras para descrever o quão importante ela é. Afinal de contas, o papel da igreja é refletir o amor de Deus, como nós vamos ver em alguns instantes. Afinal de contas, como o próprio João escreve lá na sua primeira carta, assim nós sabemos quem são os filhos de Deus, porque amam uns aos outros. Afinal de contas, o próprio Jesus mencionou várias vezes nesse discurso: amem uns aos outros como eu vos amei, eu vos fiz meus amigos, porque eu dei a minha vida por vocês. Deste modo, amem uns aos outros. Jesus começa o discurso falando do amor pelo próximo, principalmente o amor entre os irmãos em Cristo. No meio do seu discurso, ele fala sobre o amor pelo próximo, principalmente o amor um ao outro em Jesus Cristo. E ele encerra o seu discurso orando ao Pai, para que todos aqueles que vão vir a crer possam ser um, unidos em Jesus Cristo. Essa união, ela é essencial, ela é importantíssima. Mas Jesus aqui
nos mostra um outro lado dessa união. Claro, devemos amar e ser unidos porque Jesus nos mandou. Isso já é motivo mais que o suficiente para buscarmos obedecer. Mas aqui nestes versículos Jesus nos mostra porque a nossa união, ela deve autenticar a mensagem que nós pregamos. Veja como Jesus amarra as duas coisas. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, a união. Versículo 23, essa união perfeita, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E finalmente o motivo final dessa união perfeita, como o Pai e o Filho são unidos, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando o mundo olha para uma igreja unida, o mundo vê provas irrefutáveis do amor de Deus. Quando o mundo olha para uma igreja unida, para um cristão que ama os seus irmãos e irmãs, o mundo vê a prova viva do amor de Deus. Em outras palavras, a união na igreja serve como aquilo que autentica, aquilo que verifica, aquilo que testemunha pela verdade da mensagem pregada. Um paralelo a isso é o que aconteceu com Jesus e os seus milagres. Jesus veio ao mundo não para fazer milagres, mas para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para salvar pecadores. No decorrer da sua vida, pregando o Evangelho, anunciando o reino, Jesus fazia sinais. Mas se você parar para perceber, os sinais sempre serviam como prova irrefutável da mensagem pregada. Os sinais eram uma forma de pregação ou era aquilo que verificava a mensagem que Cristo pregou. Uma outra forma de entender é que quando as pessoas viam Jesus falando, eles se perguntavam, peraí, será que isso é verdade? Será que eu devo acreditar? E imediatamente Jesus operava um milagre que nenhuma outra pessoa consegue, uma prova clara e viva de que Ele é Deus, Filho de Deus, o enviado Filho de Deus para salvar o mundo. Então o mundo olhava e pensava, sim, é verdade, veja o que Ele fez. É verdade essa mensagem, veja o que Ele fez, Ele acalmou os mares, Ele acalmou a tempestade, Ele multiplicou o pão, Ele ressuscitou os mortos, Ele curou os doentes, sarou as feridas. A mensagem que Ele pregou é verdade, veja o que Ele fez. O próprio João, no final do seu evangelho, diz, eu escrevi estes sinais para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus pregou e operou milagres para testificar, para testemunhar, para autenticar a mensagem pregada. E é este mesmo princípio, é este mesmo objetivo que nós devemos ser unidos em Jesus Cristo. Em outras palavras, quando o mundo olha para a igreja e ouve a mensagem que nós pregamos, que há um Salvador, Jesus Cristo, e todo aquele que crer em seu coração e professar com sua boca o nome do Senhor Jesus será salvo. O mundo talvez pense, será que isso é verdade? Pode isso ser verdade? Essa mensagem parece um pouco maluca para os meus olhos, não faz sentido, eu não estou entendendo, será que isso é verdade? Então o mundo vê a igreja e percebe, sim, é verdade. Olha como eles amam um ao outro, olha como eles são unidos em Jesus, como o Pai e o Filho são unidos. Quando nós falamos, veja, você é pecador e merece a ira de Deus eterna, mas Deus amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para te salvar. As pessoas se perguntam, mas existe tal forma de amor? Sim, olhe para o povo dele. Eles amam uns aos outros. Não são perfeitos. Não são pessoas sem problemas, sem falhas. Todos têm suas manias. E manias, vamos ser sinceros, irritam. Tem uma imagem que está sendo compartilhada frequentemente nos grupos, né? A pessoa posta uma foto em uma situação complicada e diz, este sou eu tentando entrar no céu, não conseguindo amar as pessoas porque são muito difíceis, tentando amar aqueles que são não amáveis, impossíveis de se amar. É uma piada, não estou questionando
o mérito da imagem de humor é engraçado, nos mostra realmente o quão difícil é conviver com pessoas, mas, querido, se há um fundo de verdade no seu coração, quando você compartilha essa mensagem, pare imediatamente e se arrependa. As pessoas são difíceis, mas são amáveis. Você é difícil e Deus deu o Filho por você. Você é irritante. Você tem manias. Você é cheio de falhas. E mesmo assim, Deus te amou. Ame aos seus irmãos. Sejam unidos em um propósito, o reino de Deus. Sacrifique o seu tempo em favor dos seus irmãos. Ajude-os quando necessário. Deixe de lado todo aquele preconceito, aquela racionalização das coisas. Ah, mas fulano não precisa tanto assim de ajuda. Ah, mas fulano me pediu em cima da hora e é muito inconveniente para mim, meu irmão, minha irmã. Ele está errado, talvez, não importa. Ajude-o, ame-o mesmo assim. Amar ao próximo, como nós já vimos nesse discurso, não significa meras palavras ou um sentimento de alegria. Eu faço bem enquanto aquela pessoa me faz bem. Amar é obedecer, é atitude. Amar é evidenciado através das suas obras. Se você se pergunta se você tem amado os seus irmãos, preste atenção em como tem sido a sua atitude para com os seus irmãos. Você gosta de passar tempo com eles? Você busca a companhia deles? Você ora por eles? Quando ele compartilha aquele pedido de oração, você se preocupa e intercede em favor deles com honestidade, ou no fundo você pensa, lá vem de novo aquele coitadinho, que todo dia tem um pedido diferente, é o maior sofredor do mundo. Meus irmãos, esses pensamentos são pecaminosos e nós devemos deixá-los de lado. Nós devemos olhar para os nossos irmãos em Cristo e ver aqueles por quem Deus deu seu Filho, aqueles por quem Jesus rogou e disse, eu oro para que sejam um, como eu e o Pai somos um. União perfeita, aperfeiçoados na união. A união testifica a mensagem. Se você se pergunta por que talvez o seu evangelismo não tenha dado frutos, talvez é porque a sua vida não tenha testemunhado pela sua mensagem. Talvez é porque a nossa igreja não tem sido uma igreja amorosa e assim nós não crescemos. O reino não avança por nosso intermédio, o reino avança. E todos os dias há mais pessoas dentro do reino do que fora, porque essas são as promessas de Deus. Isso é o que Jesus assume neste texto. Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Ou seja, há aqueles que vão crer, existem, e eles vão crer, e vão continuar a crer, e vão continuar a vir ao reino. O reino aumenta todos os dias. Isso é fato, isso é inegável. Mas talvez nós nos perguntamos por que a nossa igreja não é um instrumento para esse crescimento, por que o Senhor não nos tem usado para o avanço do seu reino. Às vezes a resposta está que nós não somos unidos. O nosso relacionamento, a nossa união não está testemunhando pela mensagem que pregamos. Será que quando Jussara olha para a igreja presbiteriana de Jussara, as pessoas da cidade chegam nessa conclusão? Será que é verdade essa mensagem? Sim, é verdade. Veja como vivem. Ou será que eles olham e pensam, não é verdade, porque eles falam uma coisa e vivem de outro modo? Nós devemos urgentemente nos colocar diante de Deus, mudar as nossas atitudes, nos arrepender e buscar sermos perfeitos em união. Jesus ora por todos os crentes e o que ele pede é que sejamos um, como o Pai e o Filho são um. Mas não é só isso que Jesus pede. No versículo 24 ao 26, ele pede que conheçamos o amor de Deus. Jesus diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus ora para que tenhamos perfeita união, e Ele ora que conheçamos o amor de Deus. Ele diz, a minha vontade. Essa expressão é uma expressão que tem um sentido muito profundo, é quase que uma ênfase que Jesus está dando para esse pedido. Ele diz, a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu rogo a Ti, ó Pai. Esta é a minha vontade. E qual é? É estar com aqueles que o Senhor me deu. Jesus roga para que nós estejamos com Ele. No lugar onde Ele está, nós também estejamos. Isso significa conhecimento, relacionamento. Isso significa que Jesus Cristo deseja, anseia pelo dia em que todos os seus estarão com Ele na glória. Talvez você se pergunta por que o Senhor demora tanto para voltar. Ele não demora, Ele está fazendo as coisas no tempo dEle, no tempo determinado, no tempo perfeito, de acordo com a perfeita e infinita sabedoria de Deus. Mas não se engane, não ache que o próprio Senhor Jesus não deseja que esse dia chegue. Ele deseja, Ele diz, o meu desejo, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. O Senhor Jesus nos ama a ponto de dar a sua vida em nosso favor e a ponto de desejar estar conosco. Queridos, estar junto, relacionamento, conhecimento. Como que você conhece as pessoas? Estando junto com elas, convivendo com elas, conversando e passando tempo juntos. Esta é a vontade do Senhor Jesus, que estejamos junto com Ele. Irmãos, obviamente isso se aplica ao dia final, ao dia em que Jesus voltará e nos levará para estar com Ele perfeitamente, para conhecermos a glória dEle sem nenhuma barreira, a glória ivelada do Senhor Jesus. Isso é fato, isso é real, mas nós temos o privilégio de conhecê-lo, de estar na presença dEle todas as semanas. Todas as semanas. Você deve ansiar pelo dia final, é verdade, pela vida eterna, mas você tem o privilégio de experimentar um gostinho do céu todos os domingos. Quando você se reúne com os seus irmãos, em quem você deve ser um, como o Pai e o Filho são um, e louva e adora o nome de Deus, você está experimentando a vida eterna. Como o próprio Jesus disse nessa oração, no versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a mim e conheçam ao Pai. Jesus mais uma vez diz, eu desejo, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a vontade de Cristo. Cristo continua sua oração e Ele nos ensina que Ele não falhou. Quando Ele diz que o mundo não te conhece, isso não é uma declaração de derrota. Ele não está dizendo, olha, eu tentei mostrar ao Senhor para o mundo, mas o mundo não conheceu, eu falhei. Não, pelo contrário, Ele diz, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci. E também estes, os discípulos, te conheceram. Jesus revelou ao Pai, a quem o Pai deu ao Filho. Jesus revelou a glória de Deus àqueles que Deus deu para Jesus. Jesus não falhou e a vontade de Jesus é essa, que nós estejamos com Ele, que nós o conheçamos e conhecendo a Ele, conheçamos a Deus Pai, porque o Filho é a revelação do Pai. Nós conhecemos a Deus em Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo e só há um caminho até o Pai, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus encerra dizendo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Mais uma vez, o amor. A união perfeita que deve refletir a união entre o Pai e o Filho, o amor que nós somos ordenados e chamados a amar, o amor que fez o Filho dar a sua própria vida em favor dos filhos de Deus, aqueles que Deus havia dado a Ele. Este amor é o amor que nós somos chamados a experimentar.
não só experimentar, mas refletir. Que esse amor esteja conosco e Cristo esteja conosco. É o que Ele pede. Você tem noção da grandiosidade desse pedido? Jesus está rogando para que eu e você conheça mais e mais do amor de Deus. Para que conheçamos a Deus em Cristo Jesus. Para conhecer a glória de Deus. Jesus está orando, olha, Pai, faça com que os seus filhos experimentem o teu amor. Esse amor que foi provado na cruz, que irá ser provado na cruz em alguns instantes. Esse amor que não permitiu poupar nem mesmo o teu único filho em favor deles. Que eles experimentem esse amor, que eles possam conhecer esse amor, que eles possam ter essa certeza e essa esperança. Isso é o que Jesus roga por nós. Esta é a vontade de Jesus, que estejamos com Ele, que conheçamos a Ele, porque nele nós conhecemos o amor de Deus. Em Cristo nós conhecemos o amor de Deus. Irmãos, conhecer a Deus em Jesus é o segredo da felicidade. Se você vive em busca da felicidade, busque a Cristo. Busque a Cristo. Se você tem sofrido uma vida de tristeza e decepção e frustração e nada te traz contentamento, é porque você está buscando contentamento nas coisas erradas. Busque aquilo que Jesus pede por você, aquilo que é a vontade de Jesus. Busque ao próprio Cristo. Busque conhecê-lo. Como que você vai conhecê-lo? Obviamente, apenas pela obra do Espírito no seu coração, te trazendo a vida, te regenerando. Mas a partir deste momento em que você tem os olhos abertos para contemplar a Cristo, busque com todas as suas forças, com todo o seu tempo, com todo o seu esforço, conhecê-lo mais e mais. Faça da sua vida uma vida de crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Priorize aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem validade e importância, conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Faça o seu desejo refletir e experimentar o amor de Deus em tudo que você faz, para que quando as pessoas olhem para você, elas possam ver uma pessoa que conhece o amor de Deus. E conhece o amor de Deus de tal forma que o amor de Deus está nele. Ou seja, ele ama como Deus amou. Mais uma vez, a união dos crentes deve ser trazida à nossa atenção, porque nós somos chamados para não apenas experimentar esse amor, mas para amar com esse amor. É isso que Jesus pede. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Quando nós somos chamados a amar um ao outro, é com o amor de Deus para Cristo. Quando nós somos chamados a ter uma perfeita união no amor de Deus. E é na igreja, preste atenção, pense nisso um pouco. É na igreja que nós experimentamos, humanamente falando, as maiores evidências do amor de Deus. Se você já passou por momentos difíceis na sua vida, profundo sofrimento, você provavelmente deve se lembrar de pessoas que chegaram a você e estenderam o amor de Deus. Uma mera mensagem, estou orando por você, nos traz força para enfrentar mais um dia. Quando você está lutando contra as dificuldades e você se lembra que há pessoas, e não poucas, mas muitas pessoas que te amam, que se entristecem com você e oram por você, você percebe o que realmente é o amor de Deus. Não é um amor egoísta, não é esse amor que o mundo prega, não é apenas eu faço isso enquanto eu recebo aquilo, mas é um amor genuíno, verdadeiro, sacrificial. Experimente esse amor, reflita esse amor, ame com esse amor. É isso que Jesus pede, é isso que Jesus roga. Irmãos, conhecer a Cristo, conhecer o amor de Deus, é aquilo que Jesus ora em nosso favor. Deste modo, nós chegamos no fim desse discurso. E se você tem prestado atenção, você deve ter percebido, o amor de Deus é um tema que
passa por todo o discurso. Jesus fala de outras coisas, mas sempre centrado e voltando para esse tema principal, o amor de Deus. Jesus está nos mostrando que o que Ele fez na cruz é porque Deus nos amou. Jesus está nos mostrando que o amor de Deus é conhecido em Jesus Cristo. E é aquilo que nós vamos usufruir por toda a nossa vida. Jesus está nos mostrando que o amor de Deus é a solução para os medos, as ansiedades, os problemas, os sofrimentos. O desespero é destruído diante do amor de Deus. Jesus nos mostra isso nesse discurso. E Ele ora para conhecermos este amor. Ele ora para amarmos com este amor. Realmente é maravilhoso poder meditar neste texto, porque nas suas palavras finais, os seus últimos desejos em favor dos discípulos, o que Jesus pede é que nós tenhamos perfeita união e que nós conheçamos o amor de Deus. Talvez você ainda não tenha entendido perfeitamente o amor de Deus e, de fato, nessa vida nós nunca vamos compreender plenamente. Mas Deus, em sua providência, em sua sabedoria, nos dá exemplos. Limitados, é claro, devemos tomar cuidado com esses exemplos e essas analogias, mas mesmo assim temos maneiras de compreender um pouco o amor de Deus em Jesus Cristo. Uma dessas histórias, a primeira vez que eu ouvi foi num domingo de Páscoa também, um culto da ressurreição, onde foi enfatizado a intensidade do amor de Deus pelos seus filhos. Foi contada a história de um homem chamado John Griffith. Ele morava nos Estados Unidos, ele tinha um trabalho numa linha de trem, aquelas pontes que elevam para passar os barcos. A ponte era o próprio trilho do trem, e quando os barcos tinham que passar embaixo, ele operava esse trilho para que se elevasse, para que os barcos pudessem passar. Esse homem, um dia, trabalhando, levou seu filho de 8 anos para o trabalho com ele. E ele estava animado, feliz, e durante toda a manhã conversaram e brincaram e operaram juntos a linha de trem, e o seu pai ensinava ao filho os segredos e como fazer ali todo aquele procedimento. Na hora do almoço, eles pegaram o lanche que haviam trazido, a marmita que havia sido preparados, e sentaram em uma plataforma elevada acima do trilho para poderem ficar vendo os barcos passando. E conforme eles almoçavam, o pai ia contando as histórias dos barcos. Esse barco vem de tal lugar, esse barco vai para outro lugar, esse barco carrega tal coisa, e conta histórias das pessoas que ele conheceu. O tempo passa e eles não percebem que o tempo havia passado. De repente, John ouve o barulho do trem chegando, um trem que tinha aproximadamente 400 pessoas a bordo. Ele olha para o relógio e vê que já são 1h07. Ele deveria já ter abaixado o trilho para que o trem pudesse passar pela ponte. Ele então diz a seu filho: olha, fique aqui, não se mexa, eu tenho que ir ali correndo porque o trem está chegando. Ele se apressa então, chega na cabine de operação e antes de abaixar o trilho, ele olha como de costume, como foi treinado, debaixo do trilho para ver se não havia nada ali, se podia com segurança abaixar aquele trilho. Para sua surpresa, quando ele olha, ele vê que seu filho havia caído. Seu filho tentou seguir o pai, ir junto com o pai, não obedeceu, não ficou parado esperando e caiu então no meio das engrenagens. O trem se aproximava, 400 pessoas a bordo. John teve que fazer uma escolha. Ou ele abaixava o trilho e matava seu filho, ou ele deixava 400 outras pessoas morrer. A história diz que ele fecha os olhos e abaixa aquele trilho. O choro do filho logo se acaba, os gritos, a ponte é abaixada, o trem passa. John olha para cima e vê, conforme o trem passando, pessoas conversando.
Os operadores pegando os bilhetes do trem, pessoas falando dos seus dias, uma vida normal. Ele então se enfurece e diz: olha, vocês não percebem o que aconteceu, o que eu acabei de fazer para que vocês estejam vivos. Eu tive que sacrificar o meu próprio filho. Mas é claro, eles estavam no trem, ele estava na cabine e ninguém ouviu, ninguém entendeu nada. Simplesmente acharam que ele estava acenando e acenaram de volta. Essa história, evidências contam que ela é real, ela é verdadeira. Um pai que sacrificou o filho, e muitas pessoas nem sabem disso. O amor de Deus por mim e por você é muito maior do que isso. O pai sacrificou o seu filho, sem falha, sem defeito, para nos dar vida, para salvar a nossa vida. Feche seus olhos.